Então, pessoal, eu sou o Sérgio, diretor executivo do Instituto Mão de Luva, e nós estamos aqui hoje iniciando mais um programa Diálogos. Hoje nós temos a alegria de trazer o historiador Patrick Zanon Buzo, que é um cantagalense que trilhou os caminhos da história, né? Teve que sair de Cantagalo para estudar, né? Mas começou a sua trajetória aqui. O Patrick é doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. É membro do grupo de pesquisa Translatio Study, é assim? Translatio Study. Translatio Study, Núcleo de Dimensões do Medievo. É membro do grupo de pesquisa do Centro Ciro Cardoso de Pesquisa do Pré-Capitalismo e professor docente do Colégio Estadual Maria Zumira Torre, colégio onde a minha geração praticamente inteira estudou. A dissertação dele de mestrado é Formação e Reprodução da Aristocracia Visigoda. O cara gosta de estudar assuntos bem específicos e ele vai contar aqui pra gente essa trajetória, por que ele se interessou por isso tudo. E a tese de doutorado dele é Mitologia e Sociedade Nórdica no período viking. Então, como o nosso instituto é um instituto que trabalha muito com a história, principalmente do nosso município, mas a gente tem interesse na história como ciência e como disciplina, nada melhor do que trazer aqui um cantagalense que é especialista em história, mestre e doutor em história. Patrick, é um prazer ter você aqui, uma alegria. Eu já queria há bastante tempo trazer o Patrick aqui para conversar com ele. É sempre bom a gente ressaltar as pessoas que se interessaram pela ciência, se interessaram pelos estudos pela humanidade, para que elas falem para nós e despertem o interesse nas pessoas, sobretudo nos jovens, dessas questões, desses assuntos. Então é uma alegria ter o Patrick aqui. E, Patrick, já começo te perguntando como é que surgiu esse interesse seu por história. Primeiro eu vou dizer aqui que eu já conheço o Patrick há muito tempo, né? Nós somos amigos, a gente já troca muita ideia, já tocamos junto, né? Gostamos de rock and roll, né? Blues, jazz e entre outras coisas. Temos a música sempre quase sempre é o link de todos os entrevistados que eu trago aqui, né? A gente inclusive a música na minha vida foi responsável por eu gostar de tudo, né? Se hoje eu gosto de literatura, história, filosofia, tudo começou pela música. Então, como é que surgiu o seu interesse, Patrick, por história? Um parênteses sobre essa coisa das músicas. As principais fontes da mitologia nórdica são canções, né? São poemas, né? Que os escaldas recitavam, né? Escalda é como se fosse uma espécie de menestrel, né? Eram cantores de corte e tudo mais. Bom, meu interesse por história ele partiu de um contato, né? Primeiro, como todo mundo, com essa disciplina na escola, né? Então, tive a sorte de ter excelentes professores, desde ali das séries iniciais, né? Eu lembro das aulas dos antigos estudos sociais, lá na época, tinha o Gerson, né? E ele fazia uma aula que abrangia uma série de questões, né? Para além do contexto ali, né? Da história também, ele falava de astronomia, era aquela coisa. Sempre gostou de colocar minhoca na nossa cabeça. Isso, né? Daquele jeito Gerson de ser, né? E eu ficava fascinado com aquilo. E logo em seguida eu tive aula, por exemplo, com a Ana Shirley, né, cara? Que é uma referência para mim até hoje. Foi minha professora, né? Uma professora que sabia demais, né? E eu ficava encantado, né? Fascinado com aquilo. Porque aquela maneira de entender o mundo, né? Ela se mostrava meio que o avesso do que a gente está acostumado, né? Então aquilo ali, eu me identificava muito com isso, né? Então o historiador, ele, por vezes, tem essa função, né? De ser o chato, assim, né? De falar, gente, as coisas não são bem assim, né? Mas é para isso que a gente está aqui, né? Então começou daí, desde sempre, né? E aí entra o link também
história com a filosofia, né? Sim, é sempre aquele cara que mostra um ponto de vista diferente, né? Exato. E que causa aquilo que Aristóteles vai chamar de espanto, né? Você fica espantado, pô, peraí, isso aqui não é do jeito que eu pensava, né? E nem é do jeito que todo mundo pensa. Tem alguma coisa aí por trás que precisa ser investigada, né? Normalmente essas coisas despertam na gente aquele estupor inicial de, pô, é aqui que eu vou, né? E quando eu olho, né, isso nas sociedades mais antigas, né, no meu caso, sociedades medievais, isso tem muito mais impacto, né, porque o estilo de vida dos caras era totalmente diferente, a concepção de mundo. Então acaba que você meio que fica diante de uma realidade totalmente distinta daquilo que a gente está acostumado, né, no nosso cotidiano. Eu falei, eu quero saber mais, né? Quero entender como é que esse pessoal pensava, né? Enfim. E, entre outras coisas, foram acontecendo situações na minha vida que foram me levando também para isso, né? Eu peguei um momento em que tive contato com jogos de RPG, de fantasia medieval, aí eu falei, pô, isso é Tolkien. Né? Leu Tolkien, aí veio os filmes, né, na época lá, então acabou que isso tudo foi somando, assim, esse interesse, as lendas arturianas, eu já gostava muito e tudo mais. Eu falei, não, quero estudar a Idade Média, isso aí era certo para mim, né? Mas eu não sabia como, mas eu queria isso, né? Desde sempre. Né? Isso começou antes da faculdade ou depois? Acredito que quando eu fui para a história eu já tinha isso em mente, né? Porque por mais que seja interessante, eu acho muito interessante na história nacional, história da América, enfim, né, contemporânea, moderna e tal, o medieval ele me fascinava no sentido de que o que se apresentava diante da gente quando a gente estudava aquilo aí na faculdade, enfim, né, e depois eu fui me aprofundando, era uma realidade outra, que operava por outras formas, né, de organização social, e como eu falei antes, né, e isso me ajudava inclusive a me entender, né, porque eu acho que isso que é importante também salientar, né, nesse espaço aqui que a gente está tendo, que para muita gente no Brasil a história medieval ela não deveria nem ser estudada no currículo, né, tem inclusive algumas propostas educacionais recentes até estavam querendo tirar a história medieval, quando que na verdade a gente é o somatório de todas essas questões, né, que estão apresentadas lá atrás, né? Você acabou de se referir a Aristóteles, né? Como é que a gente vai pensar a sociedade ocidental sem os filósofos gregos, né? Como é que a gente vai entender a religiosidade brasileira, por exemplo, sem um Santo Agostinho, né? Sem um Tomás de Aquino, enfim. Então, essa alteridade, né, que a Idade Média proporciona, ela sempre me chamou a atenção desde lá de trás, né? E a Idade Média é todo um caldeirão ali, né, do resgate da filosofia, e a filosofia e a teologia também, o nascimento ali da teologia, ao mesmo tempo misturando isso com os povos ditos bárbaros ali, né? Então é todo um caldeirão ali de cultura, filosofia, que talvez, bom, eu não vou aí ficar falando qual período que é mais rico, mas se a gente olha assim, pelo menos eu gosto de estudar de filosofia e teologia, é um período ali muito efervescente. Sim. Tanto que a literatura até hoje se alimenta, né, daquele período, né? Se você for pegar aí um Tolkien, um Lewis, né, que são os caras e outros, né, que talvez eu não saiba, mas o pessoal aí do George Martin, né? Game of Thrones, né? A Casa do Dragão tá aí, né? Vikings, né? Vikings, né? Então isso tudo é da cultura pop, né? Um dos Vingadores é um deus nórdico, né? Thor, né? Então, de fato, né? E ela desperta esse encanto mesmo, né? Porque a estética, inclusive, que se apresenta, né? Assim, muitas das vezes não condizente com o que eram as coisas, mas a visão que as pessoas tinham da Idade Média, ela é muito atrativa, né? Os cavaleiros lá, né? As damas, as lutas de justa, né? Os magos, dragões... Tudo entrou no imaginário, né? Né? E por isso também é importante que a gente tenha um olhar científico para toda essa construção, né? De memória, dado que não raramente se é apropriado
de uma forma meio esquisita, né? Para propósitos meio estranhos, né? Então, no meu caso aí da tese, né? Eu sempre tomei esse cuidado, né? Dado que, por exemplo, o nazismo se valeu muito, né? Da mitologia nórdica, né? Sim, Aquela sim. coisa dos mitos nórdicos, então tem esse papel também, né? A história da gente colocar as coisas no devido lugar, né? Entender que isso está ali, foi daquele jeito, a nossa interpretação tem que buscar o que é mais próximo daquilo, não aquilo que a gente acha, né? Então é meio por aí, né? É a questão do pessoal pegar, né, um mito e ideologizar aquilo, né? Exato. Instrumentalizar. Exato, né? E isso é fácil fazer num passado tão distante, né? É muito comum as pessoas terem essa ideia, inclusive até o próprio Le Goff fala, né? Que existem dois mitos sobre a Idade Média, né? Que convivem, né? Um que trata ela como a Idade das Trevas, né? Então, tanto que para muita gente o que é medieval é antiquado, né? A gente fala assim, ih, esse negócio aí parece um negócio medieval, né? E tem a Idade Média da Luz, né? Que é aquela Idade Média nostálgica para os europeus, né? Onde havia aquela sociedade de corte e tal. E ele fala, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? As coisas tinham ter o seu encanto, mas também tinham o seu horror, mas era uma sociedade humana, né? Como a nossa, permeada de contradições, né? Enfim. E a gente tenta buscar isso, né? Entender como é que aquelas pessoas se comportavam, se organizavam, né? E a gente briga muito por causa disso entre nós, mas a gente está aí para isso. Né? E eu vejo a importância da história, desse rigor, né? Da história como ciência, para não deixar a coisa descambar para esse lado da ideologização, da romantização, que também às vezes, desde que não seja a romantização a romantização eu acho que é até natural, né? Desde que não seja uma coisa assim que voe para muito longe da realidade, mas tenha sempre um ponto de vista do mais próximo daquilo que aconteceu de fato, mas a ideologização é uma coisa muito, muito ruim. Que você falou, a questão do nazismo, ir lá e buscar os mitos e instrumentalizar isso, né? Isso é uma coisa muito forte, porque a Idade Média é uma coisa que está no imaginário, né? E o que está no imaginário é fácil você manipular. Então acho que é essa visão. E não é assim, e é interessante a gente pensar que dentro desse contexto das obras, a gente está falando de coisa que não tem muito a ver comigo, mas eu acho que o papo tá bom. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, o trabalho da Ana Miranda, que é uma autora que é uma romancista histórica, né? O trabalho dela é maravilhoso, né? E ela tem esse rigor de pesquisa, né? Na literatura a gente também tem o Bernard Cornwell, né? Que é desse período que eu estudo também, que é um cara que tem suas licenças poéticas, mas ele inclui no trabalho dele, né? Ele tem sempre uma nota ali no final do livro e fala, gente, isso aqui não aconteceu bem assim, foi, né? Então, e ele também tem essa preocupação, porque senão a gente toma, né, essas coisas que estão, né, no nosso inconsciente coletivo aí, né, enfim, todo esse caldo de cultura que a gente tem humano, né, e passa a ver aquilo de uma forma enviesada, né, que não tem a ver com aquilo que está ali, né, colocado, né. O Deus que era cultuado naquele contexto, por exemplo, né, o Odin da vida, não é o que a gente vê no filme da Marvel, né? São duas coisas, representações totalmente distintas, né? Inclusive é meio frustrante para muita gente que entra na faculdade de História, né? Quando eu falo sobre o meu trabalho, dou palestra, a pessoa sempre fala, gente, desculpa, mas não é bem assim, né? Eles não usavam capacete com chifre, né? Aí todo mundo, pois é, infelizmente. Mas é essa nossa função, né? De buscar entender aquilo ali da melhor maneira possível, né? O Patrick, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, hoje a gente percebe que a academia, né, as universidades, em alguns setores da sociedade, elas tenta se desvalorizar, né, o saber acadêmico. Eu queria saber para você, como é que foi esse contato com a universidade? Você trazendo tudo isso que você trouxe já, né, o interesse por história, pela Idade Média, como é que foi ali, o que a academia trouxe para você
de riqueza ou de dificuldade? Dificuldade, no primeiro momento, obviamente, era a distância, né? Eu estudava em Niterói, mas durante um bom tempo, antes de mudar para lá, eu trabalhava aqui também ainda, né? Então, ficava parte da semana aqui para lá, né? E vice-versa. E, óbvio, né? Isso era um fator que foi bem complicado, mas, de qualquer maneira, eu entendo também que havia tanto que compensar, né, apesar disso tudo, eu acho que eu não sofri efetivamente o que deveria sofrer, sei lá, ou não sentia tanto por conta disso, né, que eu queria tanto estar ali, né, e aí, assim, o espaço acadêmico de fato, né, é muito, hoje, né, no país e tal, a educação como um todo, né, parece que é uma coisa cultural aqui, né, a desvalorização do professor, do saber acadêmico e tal. Mas, ao mesmo tempo, é importante que aquilo ali exista como lugar de resistência mesmo até essa construção de uma nova mentalidade, né? Eu também, não que a gente queira, né, ao contrário do que todo mundo imagina, doutrinar as pessoas, né? Porque se o professor doutrinasse todo mundo, a gente estava com um salário melhor do que o dos engenheiros, por exemplo. Então, se a gente está tentando isso, a gente está fazendo muito mal. Mas ter contato com pessoas que têm uma produção, né, dentro desse rigor que a gente está comentando, né, eu também tive a sorte de encontrar pessoas ali que valorizavam e valorizam a gente, né, muito, né, dentro desses grupos de pesquisa, por exemplo, né, o pessoal tem ali uma visão de você como um par, né, tô ali como, né, e às vezes eu estava ali mestrando ainda, né, entrando assim, e já me colocavam para fazer funções que o pessoal que já era doutor fazia, muito assim, né, e isso era, esse espaço democrático que é um ambiente acadêmico, pelo menos, né, da UF, que eu experimentei, hoje Instituto de História, é muito recompensador, né? Você vê que você está fazendo efetivamente diferença ali, construindo as coisas e construindo de fato, né? Eu participei, por exemplo, de um livro de fontes, que hoje é usado pelos graduandos da UF, né? Tem 3 verbetes meus, que eu descrevi lá 3 fontes da era Viking, né? Período Viking, né, para o pessoal. Então, já está ali, né, bem ou mal, e foi convite de uma professora da faculdade, falou: Patrick, fala aí dos Vikings, já que você estuda isso, né? E eu sempre que eles me chamam, até hoje, eu fico: caraca, sou eu. Então tem isso, né, porque a gente tem essa coisa mesmo, né, de se desvalorizar, principalmente a gente do interior, né? Sim. A gente tem essa coisa de, enquanto que não, né, a gente está ali. Até porque essas distâncias elas já não existem mais para mim, no sentido de que a gente está numa sociedade tão conectada, né? Então, um artigo que sai publicado lá na revista eletrônica está a uma distância de um clique, tanto para mim quanto quem está em Niterói, está no Rio, está, né, na Suécia, né? Então, enfim. A gente custa entender que é diferente.